Olá, apresento-lhes com grande alegria o meu segundo livro, Matemática Básica Aplicada para Cálculo e Finanças, editora CRV. A obra conta com o prefácio do meu colega e amigo José Cardoso Sobrinho, que foi diretor da unidade onde eu trabalhava na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando eu fui professor substituto lá. Agradeço muito a ele pela redação do prefácio. Bom, o livro. O que é o livro? O objetivo do livro é ajudar os leitores a superar lacunas de aprendizagem na área de matemática, que exercem efeitos importantes na formação superior, no início e mesmo na parte intermediária da formação superior dos alunos, em disciplinas como, por exemplo, cálculo 1, noções de cálculo, matemática fundamental, matemática instrumental, matemática financeira, finanças, contabilidade geral, gerencial, custos e formação de preços e assim por diante. Todas disciplinas que têm, em alguma medida, em algum grau, uso de matemática básica. A obra conta com muitos exemplos, muitos deles afetos com o mundo real, e cada capítulo, então, conta ao seu final, com um conjunto de exercícios, com as respostas, seguindo preferencialmente a mesma ordem com que os temas são apresentados ao longo dos capítulos. Então, quais são os capítulos? Os capítulos são em número de 5. O primeiro deles, intitulado Números e Operações com Números, procura inicialmente fazer uma reflexão a respeito do que significa o número. Então, uma noção muito abstrata, e os leitores que gostariam de continuar com esta investigação, com essa reflexão, são informadas duas referências importantes dos autores clássicos da área de filosofia e de lógica, que são o Bertrand Russell e o Frege, para um aprofundamento. Seguindo, trabalhamos números inteiros e fracionários, porcentagens, expoentes radicais e logaritmos. O capítulo 2 trata sobre equações. Apresentamos e definimos um exemplo de equação. Depois tratamos de equações lineares, equações quadráticas, e logo vem então os exemplos e aplicações. Na medida em que o texto vai sendo apresentado, vão sendo demonstradas algumas aplicações, vão sendo apresentadas algumas aplicações, e uma dessas aplicações trata de uma senhora aposentada que tem uma entrada de caixa decorrente da sua aposentadoria e uma saída de caixa maior do que a entrada. Então, com o uso de uma equação, nós estimamos quantos meses leva para o saldo zerar. Posteriormente, a título de exemplo das equações quadráticas, nós desenvolvemos um exemplo de quais seriam as dimensões das paredes de uma casa com um número restrito de tijolos, cuja restrição é dada pelo número de tijolos, e aí, tendo-se em vista as dimensões fixadas pelo proprietário da casa, nós estimamos então qual que seria o número de tijolos que atende aquele desejo do proprietário e que também contempla o número máximo de tijolos suportado pela capacidade econômica do proprietário. Finalmente, apresentamos um exemplo de finanças com a análise inversa de investimentos, ou a chamada prova de São Tomé, onde é apresentado o preço mínimo a obter por um produto dentro do contexto de um projeto de investimento de longo prazo, quando se conhecem os custos de produção de uma quantidade que se espera vender ao longo da vida do projeto, e se estima, então, dado um retorno mínimo desejado, se esperar e desejado, se estima quanto que seria o preço mínimo a vender por unidade e no conjunto das unidades estimadas para venda. Essa é a chamada análise inversa de investimentos e também referida como a prova de São Tomé. O capítulo 3 trata, então, sobre funções. A meu juízo, é o capítulo mais expressivo da obra,
Ele também apresenta no início a definição e exemplo de uma função. Logo em seguida apresentam-se funções lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas. Os exemplos, então, são apresentados de uma certa forma um pouco mais vinculado com a área financeira, de custos, onde apresenta-se ali duas funções, a função receita total, que é quadrática, côncava, né, uma função de grau 2 côncava, e a função custo, então apresentada de forma linear, onde as duas funções se interceptam, onde elas se cruzam. Então é onde é a quantidade de equilíbrio, né, a quantidade mínima para uma empresa produzir e vender para não ter prejuízo, né? Apresentam-se também custos fixos, variáveis e a decorrente quantidade de equilíbrio. As funções logarítmicas, então se apresenta aqui, a título de exemplo, uma tabela com a população brasileira do século XIX e também a população de um pequeno município gaúcho na mesma época, onde então se apresentam em números logarítmicos, né, essas populações, e se não fosse pelos logaritmos, por essa expressão, seria muito difícil apresentar um gráfico visualmente aceitável dentro de uma obra, dentro de uma página, dentro de um espaço limitado. Terminamos o capítulo 3 com a ilustração de uma função estimada por um mestrando da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde ele apresenta uma resposta da produtividade da beterraba com relação à quantidade de água adicionada na plantação. Tá? Como se fôssemos colocar o tamanho da raiz da beterraba como função da quantidade de água com que se faz a irrigação da plantação. Um exemplo bastante simples, mas que envolveu um trabalho de mestrado numa grande universidade brasileira e que serve para os propósitos da nossa obra. O capítulo 4, então, trata de juros e descontos simples, onde nós discutimos e apresentamos de uma forma muito simples montante, capital, quando a incógnita se trata do tempo ou da taxa de juros, e operações de desconto simples, racional ou por dentro, e bancário ou por fora. E, finalmente, no capítulo 5, quando se trata de juros compostos, são apresentados os conceitos e medidas de valor futuro, valor presente. Também se trata quando a incógnita é a taxa de juros e o prazo, o tempo. E terminamos o livro, então, com a taxa nominal e efetiva, um tema também muito importante dentro da matemática financeira e que aqui é apresentado de uma forma breve para que depois o estudante possa resgatar isso no estudo da matemática financeira, apenas para fornecer, portanto, uma noção. A respeito da parte sobre valor presente, nós fomos até um pouco de sorte, na medida em que na hora da elaboração do capítulo, era o início de janeiro de 2024, e nós exemplificamos com um título prefixado do Tesouro Nacional, junto à plataforma Tesouro Direto, que vencia no dia 1º de janeiro de 2026, exatamente 2 anos depois da estimativa. Então, apresentam-se telas printadas, né, no livro a respeito desta questão, e que serve de ilustração e exercício sobre o conceito de valor presente. Então, eu creio que a obra seja bastante útil, e eu espero que os leitores gostem e aprendam com ela e façam como que as pazes com a matemática, uma disciplina que tanto assusta, né, os alunos e que também traz muitas dificuldades na vida acadêmica e profissional de tantas pessoas, né? Limita muito as pessoas a ausência de uma sólida formação na área de matemática. É o que eu procuro fazer aqui com o livro,
é contribuir com o resgate e com o aprofundamento dessas reflexões, desses conhecimentos, e contribuir assim com o aumento da produtividade das pessoas, dos leitores em especial, dos estudantes, para que tenham uma vida profissional e acadêmica de sucesso. É isso, muito obrigado, até a próxima.